meus irmãos. É alegria poder estar aqui pela primeira vez, sentindo a energia da casa, o acolhimento das pessoas físicas, mas também sentindo o acolhimento espiritual. Eu trago um abraço fraterno do Grupo Espírita de Djalma Farias. E nesse instante, eu me sinto também abraçada pelas equipes da casa. As equipes das falanges aqui, não é? No Antônio de Pádua, que também, com tanto carinho, acolhe e recebe as equipes que eu trabalho, de índios, ciganos e pretos velhos. Que nesse instante juntemos nossa energia para uma noite, com certeza, muito iluminada. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a lei de karma na visão espírita. Mas antes da gente adentrar sobre a lei de karma, eu quis buscar significados da palavra karma. E eu encontrei em 3 vertentes: na filosofia, na religião e no sentido usual. Na filosofia, a gente encontra que karma é um conjunto de ações do homem. E através dessas ações se atribuem consequências determinativas para o seu destino. Pela religião, a gente vai encontrar enfocando o hinduísmo e o budismo. Então a gente encontra pelo hinduísmo e o budismo que karma é um princípio de causalidade, onde qualquer ação, boa ou má, sofrerá consequências ou reações nessa vida ou numa vida futura. E o terceiro, meu significado, o significado usual, como destino. Quando a gente já faz um apanhado dos 3 significados, a gente já observa que karma significa ação. E isso muito nos felicita, porque se é uma ação, ela pertence a mim, a cada um de nós. Ação é atitude, ação é escolha. Mas eu quis adentrar mais um pouco sobre a palavra karma, porque a gente viu até então a palavra karma aportuguesada, a palavra karma com C. Eu quis buscar a origem da palavra karma. Agora, karma com K. Karma com K é uma palavra que ela vem do sânscrito. Sânscrito é uma língua antiga, uma língua sagrada, na Índia antiga, falada por uma casta sacerdotal chamada de Brahmanes. Os Brahmanes falavam o sânscrito. E os Brahmanes, eles eram tidos como seguidores do deus Brahma, porque a Índia, um país politeísta, e Brahma era um dos deuses bastante adorados. Daí os Brahmanes, falavam a língua sânscrito. E em sânscrito, karma significa ação. Então a gente observa, a civilização indiana remonta a mais ou menos 5.000 anos. A civilização indiana e o hinduísmo também. Então, nesse passar de tempo, a gente vê que essa palavra passou por várias traduções, vários estudos, e chegou até nós com a mesma fidelidade. Karma
no nosso idioma, em português, ação. Karma, em sânscrito, ação. Então, observemos a fidelidade. Eu coloquei na visão espírita, porque a gente vai observar que no budismo, no hinduísmo e no espiritismo existem algumas comunhões. Por exemplo, no budismo, no hinduísmo e no espiritismo, a lei de karma é respeitada e exercitada da mesma maneira. A crença é a mesma. Essas três doutrinas ou religiões, como queiramos chamar, são também reencarnacionistas, ou seja, acreditam no retorno do princípio inteligente à vida da matéria. Então, existem algumas comunhões, lógico que outras diferenças também. O budismo, por exemplo, é considerado uma religião, mas no budismo não existe adoração de deuses, não existe. O fundador, Siddhartha Gautama, ele quis ficar conhecido apenas como um guia espiritual e não como Deus. Então, o budismo ela é uma religião teísta. Não há adoração de nenhum Deus. Mas vamos observar. Entrando na lei de karma, a gente vai observar que ela era e é muito utilizada no budismo e no hinduísmo. É muito bom falar sobre budismo e hinduísmo nesta casa, porque eu também tenho muita ligação com essas correntes. E foi impossível não sentir assim que eu adentrei esta casa. Essa parte ambiental muito me apraz. Então a gente observa que no budismo, no hinduísmo, na nossa doutrina também, a lei de karma, ela é designada para explicar que todo efeito tem uma causa. Ou seja, toda atitude praticada, seja ela benevolente ou não, ela vai ter uma consequência ou reação do mesmo teor. Aí a gente volta para o significado do hinduísmo e do budismo, né? Princípio de causalidade. O que é esse princípio de causalidade? É a relação de causa e efeito, mostrando que toda ação ou reação, toda ação terá uma reação, seja ela benevolente ou não. Então vamos lá. Nós espíritas, nós costumamos falar muito dessa palavra, karma, como a irmã falou quando a gente estava ali conversando. A gente fala muito dessa palavra. A gente diz, mas na minha casa tem alguém que é o meu karma. Tem um marido, tem um filho, não é? Que é o meu karma. Mas na minha vizinhança também tem alguém que é o meu karma. Mas na seara espírita também. Ou tem alguém nesta seara que também é meu karma. A gente fala muito dessa palavra karma. E às vezes a gente comete o equívoco de imaginar que essa palavra foi criada pela nossa doutrina. Mas observemos, quando a gente vai estudar as origens, a gente já desvenda que seria impossível. Por quê? Porque esse karma vem do sânscrito, uma civilização milenar, o hinduísmo. Mais de 5.000 anos, a nossa doutrina ela é muito jovem, aproximadamente 160 anos. O nosso querido nobre pedagogo, escritor, Hipólito Leão Denis Arrivaio, ele codificou o primeiro livro
em 1857, o Livro dos Espíritos. Mas por que a gente fala tanto isso? Também tem uma resposta. Porque essa palavra ficou muito popularizada dentro da doutrina dos Espíritos. Porque a gente usa muito quando a gente se refere à lei de causa e efeito, que é a mesma coisa. Daí, popularizou-se a palavra karma em nossa doutrina. Então, a gente já observa que é uma palavra que vem lá atrás, do sânscrito. Mas quando a gente usa a palavra karma, observemos também, normalmente a gente usa como se fosse algo apenas negativo. Vocês concordam? A gente fala a palavra karma apenas na negatividade. Mas o que foi que a gente viu? Mais uma vez, vamos lá para o hinduísmo e o budismo. Princípio de causalidade, onde qualquer ação, boa ou má, sofrerá uma consequência igual. Ou seja, a definição já mostra que é qualquer ação boa ou má. Então, não poderia ter apenas o lado negativo, porque vai depender de quê? Das nossas ações, do nosso plantio, da nossa semeadura. É muito bom quando a gente estuda as origens, não é? Porque a gente fica sabendo lá de trás. Então, a gente observa. Quando a gente menciona, colocando a nomenclatura karma apenas do lado negativo, é como se a gente desse uma conotação mais ou menos assim: pagar por aquilo que a gente fez de errado. Ou a gente diz, a gente está sendo punido. Ou a gente diz, a gente está sendo castigado. Ou a gente vai mais além. A gente diz, Deus me castigou. A gente fala isso, minhas irmãs e meus irmãos. Fala, minha querida. Deus me castigou. Usando essa nomenclatura apenas do lado negativo. Não, minhas irmãs e meus irmãos. Não é bem assim. Não é bem assim. De jeito nenhum. A questão do karma não é pagar. Não é quitar dívidas. Não é quitação. Não é diminuição de dívidas. Não. O princípio de causalidade, a ligação causa e efeito, mostra que o propósito da lei de karma é justamente que aprendamos com as situações vivenciadas. Aprender com a situação que a gente está passando. Por quê? Porque a lei de karma, o princípio de causalidade, é uma lei pedagógica, é uma lei didática, é uma lei educativa. É o propósito de aprendizado. Nós que escolhemos estar aqui na doutrina espírita, mas que é, antes de tudo, uma doutrina cristã, porque a doutrina dos espíritos, ela é 100% cristã. 100% cristã. O espírita é cristão,
O cristão necessariamente não precisa ser espírita, nem católico, nem evangélico. Mas nós abraçamos uma doutrina 100% cristã. Abraçamos porque dizemos: ninguém nos impôs amar o Deus, adorar o Deus. Não. Nós, através da nossa fé raciocinada, escolhemos adorar esse Deus. A partir do momento que escolhemos, por nossa livre vontade, devemos a esse Deus obediência. Então, a doutrina dos Espíritos, ela mostra que Deus não visa punir nem o filho seu. Deus não é cobrador, ele não visa punir. O que acontece é que Deus estabeleceu leis. Deus estabeleceu para nós leis morais, leis divinas, leis naturais, leis imutáveis. O imutável e divino é o próprio Deus. Mas o que é que acontece? Nós nos distanciamos dessas leis. E as consequências que nós temos, elas existem justamente por esse distanciamento. Sempre que nos distanciamos, vamos ter consequências. Jamais punição, jamais pagamento, não. São consequências de uma ação. Simplesmente isso. Consequência de uma ação. Então, nós devemos imediatamente, todos nós aqui, substituir a palavra punição pela palavra lição. Lição. Existe ainda na matéria, na carne, uma monja budista. Não sei se vocês já ouviram falar, chamada Pema Chodron. Ela é budista, mora nos Estados Unidos, e ela tem muitas frases de impacto. Eu gosto muito de estudar frases. E Pema, ela tem uma frase que ela diz: nada vai embora sem antes nos ensinar o que temos que aprender. Ora, veio nos ensinar, mas a gente ainda não aprendeu, a gente vai ter que passar mais uma vez. Como acontece nas séries, nas escolas, não é? A criança, ou nós adultos, estamos estudando, não nos dedicamos, não é? Não fazemos bem aquela lição, e o que é que acontece? O aluno vai precisar repetir de ano, porque não aprendeu. É uma punição do professor? Não. É uma consequência daquele aluno que desviou-se daquela rota, daquele roteiro dele. Daí vai passar pelas consequências. Como a gente viu também na pandemia, não é? A gente teve uma vez, teve duas, teve três, e a gente continua, porque a medicina, não é? Como é o nome? O que rege a medicina, os conselhos médicos mostram que a pandemia não acabou. Não acabou. Quiçá vai continuar, não é? Porque não aprendemos. Quantas vezes, não é? A gente foi ensinado na pandemia para se afastar, para tomar vacina, para manter aquela distância, e a gente desobedeceu. Daí precisou voltar. É castigo? Um Deus que nos ama, porque a gente aprendeu e aprende todo dia na nossa doutrina
nos foi apresentado um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus que aquieta o coração, que aconchega o coração. Ele iria nos fazer mal? Ele iria nos punir? Não. Se Ele é um Deus, um Pai divino, se o nosso Pai físico quer o nosso bem, imagine o Pai divinal. Se ia fazer qualquer coisa que não fosse para o nosso bem. Então, vamos seguir. Está muito rápido, gente. Ah, não. Qualquer coisa você diz. Se eu não souber, muita gente aqui para ajudar. Nossa querida Giovana, nossa irmã, e ainda que eu não sei o nome, Violeta, né? Para nos ajudar. Porque aqui nós somos o quê? Aprendizes. Então, não tem como a gente falar da lei de karma e não falar de livre-arbítrio. Livre-arbítrio e justiça. Por quê? Porque o ser humano, ele constantemente faz escolhas. Desde pequenininho, a criança, bebezinho no berço, já começa a esboçar gostos, vontades. Às vezes, já pequenininho, a gente chama no berço, ele dá o braço a uma pessoa, não dá o braço a outra, sorri para um, não sorri para outro, vai ficando maior, já vai ficando exigente na alimentação. Às vezes, muito pequenininho ainda, já não quer mais o gagal, já quer outra coisa. Não é? São escolhas. Vai ficando maior, esse seu lado de escolher, de liberdade, vai ficando mais aguçado. Só que nós nem sempre escolhemos aquilo que é melhor para nós. Quantas vezes nós escolhemos, mas nos distanciamos das leis morais. Mas nós escolhemos. Cada vez que a gente escolhe, a gente está praticando uma ação. Karma significa ação. Então nós estamos plantando. Mas nós somos livres para plantar. Mas na hora da colheita, os estudos mostram que nós não queremos ter a responsabilidade daquilo que plantamos. Daí a gente vai colocando a culpa em outra pessoa ou até em Deus. Mas a escolha é nossa, é minha, é de cada um de nós, pelo nosso livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é a capacidade de plantar tudo aquilo que a gente quiser. E justiça é a capacidade de colher exatamente aquilo que a gente plantou. Vejam que Deus é maravilhoso. Ele nos dá a liberdade de plantar. Mas a gente precisa ter a responsabilidade na hora da colheita. Para não ficar imaginando que o B é meu karma, porque eu estou sendo punido. Não há punição, não há pagamento, há consequência de uma ação, consequência de um plantio, de um ato cometido por cada um de nós. Eu coloquei aqui Jesus e a lei de karma. Observemos, Jesus e a lei de karma. A gente não pode falar sobre lei de karma, esse princípio de causalidade, e não falar em Jesus.
o mestre do amor, o mestre da sabedoria, esse que está agora aqui, derramando em mim luzes. A gente não tem como não falar no mestre da sabedoria, porque negar a lei de karma, negar o princípio de causalidade, é negar o próprio Jesus. Negar Jesus. Ele está presente entre nós. Ele disse, uma ou mais pessoas que estiverem juntas em meu nome, eu estarei presente. Não tenhamos dúvida que Ele está aqui presente. Sintamos a presença dEle, dos nossos anjos de guarda, das equipes orientais, irmão Ábido, que eu também trabalho com ele, é um oriental. Não tem como a gente negar a lei de karma, sem falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus, em muitas falas dele, ele aplica a lei de karma. Eu anotei aqui algumas, quando ele diz, por exemplo, quem pela espada fere, pela espada será ferido. Princípio de causalidade. Negativo também. A gente vai ver positivo ainda. Mas ainda é um plantio negativo. Uma má ação. O princípio de causalidade mostra uma má ação. Então Jesus coloca. Jesus disse isso. Ele já estava recolhido no Monte das Oliveiras. Quando ele saiu já da última ceia, ele foi a unir forças, porque ele sabia do que iria acontecer. E no próprio Monte das Oliveiras, ele foi ali, como é que a gente diz, capturado, né? Pelo exército, né? Exército de Caifás, em troca de 30 moedas. Ele estava lá. E ele já sai de lá, né? Possuído fisicamente, moralmente, por aquele povo. Monte das Oliveiras, exatamente no local chamado Jardim das Oliveiras, porque tinha muitas oliveiras nesse local, 7 ou 8 pés de oliveiras. E ele sai de lá, rendido, mas ele continuava sendo agredido, moralmente, fisicamente. E num desses momentos de agressão, um dos apóstolos que estavam com ele, Pedro, assim, muito impetuoso, Pedro coloca a mão e retira a espada. E Pedro decepa a orelha do soldado, do sumo sacerdote, Malco. Jesus, imediatamente, ele diz, Pedro, embainhe sua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. O princípio de causalidade. Jesus, com a sua bondade, os estudos mostram, os ensinamentos das Escrituras mostram que Jesus, naquele momento, ele ainda proferiu o seu último milagre, já para ir ao Calvário, no Monte Gólgota. Ele traz a orelha daquele soldado Malco, que era um soldado do sumo sacerdote Caifás. E Jesus traz a orelha dele de volta. Porque naquela época, esse soldado ele tinha pretensão de ser o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, alguns itens que iriam credenciar para ser o sumo sacerdote, era não ter nenhuma imperfeição física. Moral podia, né? Porque a moralidade deles era lá embaixo. Então Jesus sabia que sem uma orelha, ele não chegaria a ser um dia um sumo sacerdote. Então veja a bondade daquele homem aqui entre nós.
trazer de volta aquele membro que capacitaria aquele soldado que estava ali, batendo nele, ofendendo, porque não aparecia mais, porque ele estava ali, ele não estava oferecendo resistência nenhuma, mas ele ainda provou o que ele sempre disse: se alguém te bater no lado direito, oferece ainda o outro lado. Ele deu àquele soldado o bem quando ele recebeu o mal. Devolveu o bem com o mal. É a proposta maior do mestre. Amar os vossos inimigos. Naquele momento, aquele soldado era para ele inimigo, mas ele não via dessa maneira, porque ele era e é misericórdia, benevolência, bondade, indulgência, pureza de coração. Então ele não tinha esses sentimentos pequenos que a gente ainda tem. Então, outra frase que a gente pode olhar, pode citar, a gente vai ver agora o karma positivo, também através do Mestre Jesus, nas bem-aventuranças, as 8 pérolas do Evangelho, que Jesus traz para a gente também, conhecido como Sermão da Montanha, quando ele traz as 8 bem-aventuranças, mostrando para cada um de nós que é possível ser feliz. É possível ser feliz. Ele nos ensina, ele nos dá nas bem-aventuranças a receita da felicidade. Se a gente ainda não é feliz, é porque a gente tem a receita, mas não comprou o remédio. Porque ele deu a receita para a gente há mais de 2000 anos. Então vejam, a lei de karma do lado positivo. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. É o princípio de causalidade. Se eu estou sendo misericordioso, pelo princípio de causalidade, eu vou receber também misericórdia. Uma bem-aventurança. A gente pode citar outras. Bem-aventurados os que têm o coração puro, que verão a Deus. Eu precisarei limpar o meu coração, extirpar de dentro dele aquilo que ainda me distancia de Deus. Mas é um princípio de causalidade. Se eu tenho o meu coração puro, eu vou estar junto de quem puro o coração, pela lei de karma, pela afinidade também, pela atração. Então a gente vai ver outras frases de Jesus. Uma árvore má não dá os frutos. Uma boa árvore não dá maus frutos. É o princípio de causalidade. Não se colhem uvas em espinheiros, nem figos em abrolhos. Figo, aquela fruta deliciosa. Se plantar figo, vai nascer figo. Ele diz que não se colhe abrolhos, que é um frutinho que é cheio de espinho. Diz que é muito comum na Europa. Então, se você plantou figo, você vai colher figo. Princípio de causalidade. Bora pro relógio. O relógio está até generoso, né, minha irmã? Então, observemos. Diante desses exemplos
de princípio de causalidade, colocando Jesus, eu quis colocar a parábola da semente. Tem até aqui atrás, quando eu cheguei eu já vi, não é? Aquele que semeia saiu a semear. Nós somos semeadores em potencial. E Jesus se encontrava no mar da Galileia, o que convencionou esse mar, porque o mar da Galileia é um lago de água doce, um lago de aproximadamente 19 quilômetros de extensão, que só recebe água do Rio Jordão, água doce. Mas convencionou-se não dizer mar da Galileia. Então, Jesus estava no barco, lá na praia, muitos seguidores, e ele ficou lá, no local mais alto, não para aparecer, não, para que ficasse mais visualizado, que os apóstolos, os seguidores, o vissem melhor. E ele diz: aquele que semeia saiu a semear. E ele começa a dizer que o primeiro semeador saiu com seus grãos e caiu no meio do caminho. Aquele semeador não teve prudência. Foi uma má ação, mas foi uma ação. Nem chegou a plantar, mas foi uma ação. Houve colheita? Não. Nem houve semeadura, porque o passarinho foi mais esperto e comeu. E ele diz que o outro semeador saiu a semear. E o outro semeador semeou seu grão aonde? Nas rochas. Até que aquela plantinha brotou. Só que aquele local de pedras não tinha fundura, não tinha raiz, secou. Mas teve semeadura? Teve. Teve uma ação? Teve. Teve colheita? Igual a semeadura. Não houve prudência, não houve também a colheita ideal. E ele diz que outro semeador saiu a semear e semeou no espinheiro. Semeou nos espinheiros. Teve prudência? Não. Mas semeou. Praticou uma ação. A lei de karma. Chegou ainda a brotar, só que os espinhos sufocaram a planta. E a semeadura, que não foi ideal, como consequência, a colheita também não foi ideal. Foi igual. Foi igual. É o princípio de causalidade. Mas ele diz que outro semeador, que cada um de nós todo dia sai a semear. Nós estamos agora aqui, semeando. Nós estamos semeando aqui o quê? Amor, fraternidade, solidariedade, irmandade. Estamos semeando. Esse semeador semeou no terreno fértil. E o que foi que aconteceu? A colheita também foi fértil. E os estudos mostram que houve 30, 60, 90 por 1. Aquela colheita ideal, de acordo com a semeadura. Aquela árvore que vai servir de sombra para o viajor, que vai servir de fruto, se for uma árvore frutífera, para o próprio homem, para o animal, para o pássaro. Então foi uma colheita com o mesmo teor da semeadura, que é o princípio de causalidade. Então, meus irmãos, eu deixei assim, para quando se aproximasse o final, a gente ainda tem ali, graças a Deus, muitos minutinhos, né, Giovana? E eu quis, assim, colocar alguns exemplos, porque a gente agora já sabe um pouquinho, não é? Sobre o princípio de causalidade. A gente já sabe que é positivo ou negativo. Vai depender de cada um de nós. Qual o grão que a gente escolheu? O que é que a gente está querendo plantar?
Porque o que eu plantar, eu vou colher. Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Então eu quis colocar alguns exemplos. Por exemplo, eu quis colocar aquela mãe, pode ser uma mãe, pode ser um pai, um cuidador, que está com a sua criança orientando, ou devendo orientar, e aquela criança pequena vai para a escolinha, chega em casa, traz uma toalhinha do colega, traz uma borracha, traz uma lapiseira, e aquela pessoa vê aquilo ali, sabe que não é da criança, mas não faz nenhuma reprimenda. Aquela criança vai ficando maiorzinha, vai para a escola e continua a trazer. Quando aquela criança fica maiorzinha, torna-se um adolescente, já não apraz coisas pequenas. Aquele adolescente vai querer trazer o quê? Um relógio, um celular. Aquele adolescente vai também ter consequências. Eu quis trazer esse exemplo, porque eu e minha filha, que está aqui comigo, a gente trabalha há 11 anos em Bijama Farias, numa comunidade carente, aí em Rio de Janeiro. A gente assiste 60 famílias, porque quando sai de lá, não são 60 mulheres, são 60 famílias. Porque muitas sustentam filhos, netos. E é interessante que elas, quando passam por problemas que todos passamos, elas vêm até a gente, a minha e minha filha principalmente, achando como assim, se a gente tivesse mais próximo a Deus do que elas. Então, aconteceu de uma delas, isso aí é muito frequente, está com um filho na comunidade, e sempre assim, sem esperar, passam aquelas viaturas, e o filho dela, naquele momento, estava lá, com outros da redondeza, e ele foi levado também, porque estavam tirando objetos. Infelizmente, muitos também se juntam com drogas. E ela veio falar comigo. Ela veio falar, e ela dizendo, dona Lídia, eu não chamo dona Lídia, eu não gosto não, mas ela chama. Dona Lídia, meu filho estava no lugar errado e na hora errada. Como a gente dizer que não estava nem na hora errada, nem no lugar errado? São consequências de ações, efeitos de causas. Se aquela mãe ou aquele cuidador fez tudo o que podia, pode lavar as mãos. O Evangelho diz: se fizeste tudo com o filho que te confiei, e ele quiser ir para o lado contrário, eu não tenho nada que te cobrar. Mas se aquela mãe, aquele pai, não fez o que deveria fazer, vai sim ficar com aquela culpa. Porque às vezes eles estão mais bem cuidados na prisão do que em casa. A gente conhece outra também, que assim que o filho saiu, ele foi assassinado. São muitos casos. Porque lá, aquelas gangues, infelizmente, não conseguem, mas conseguem quando estão em liberdade. Mas tem outras também na comunidade, na mesma comunidade da Ilha de Janeiro, que tem filhos formados em direito, já vão fazer a OAB. A comunidade é a mesma. Quem fez diferente? Eles. Uma escolheu o caminho das drogas, o roubo, o outro escolheu o caminho do estudo. Livre arbítrio. Porque elas dizem também, mas a outra mãe, o filho dela consegue punir o meu não. É a culpa que você quer dar a outra pessoa. A outra pessoa. Porque sabe, no fundo, quem
foi que podia ter feito diferente, mas não fez? É a pergunta 621, não é? Do livro dos Espíritos. Tudo está a lei de Deus na nossa consciência. A gente pode não fazer, mas sabe que deveria ter feito. Então foi um exemplo que eu quis trazer. E quis trazer também outro exemplo em relação a mulheres ou homens. Eu vou dizer mulheres porque sou mulher. Às vezes na juventude, o que é que acontece? A gente está naquele afã, naquela paixão, e está com uma pessoa. E aquela pessoa, a gente observa que não tem nada a ver com a gente. Nada. Não é somente do lado financeiro, ou do lado social, mas às vezes inveja em tudo. E a gente recebe o conselho de uma mãe, de uma amiga, de uma irmã. Você não está vendo que é tão diferente. Às vezes a maneira de tratar, o outro é mais embrutecido. Eu disse mulher para homem, pode ser o contrário. Homem para mulher. Tão embrutecido, trata mal. Aí aquela mulher diz, não, mas eu só caso com eles. Quando eu me casar, eu coloco nos eixos. Oh, minhas irmãs, meus irmãos. A gente não pode colocar a ficha no outro. O que é que acontece? Quando começa a conviver, aquela palavra, aquela agressão oral, passa a ser agressão física. Física. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém. Só a gente que muda a gente mesmo. É reformulação moral. Eu tenho uma palestra com esse título. Eu gosto muito de fazer meus estudos, eu mesma fazendo. Tem uma palestra sobre reformulação moral. A gente não pode reformular ninguém, só a gente mesmo. E aquela mulher ou aquele homem começa a passar pelas consequências dos seus atos. Aí o que é que ela vai dizer? Bem que minha mãe disse. Eu estou sendo punida porque não ouvi minha mãe. Deus está me castigando. Não é castigo. Não é punição. Não é pagamento nem diminuição de dívida. É simplesmente o princípio de causalidade. É o efeito de uma causa. É a colheita de uma semeadura. E às vezes aquela mulher quer continuar naquele mesmo erro, porque ela podia muito bem dar a ela o grito de liberdade. Mas quantas delas não querem? Eu já tive também a oportunidade de escutar isso de um comissário de polícia. Ele disse, quantas vezes elas vêm aqui e quando a gente diz que quer uma medida protetiva, elas dizem, não, querem continuar. Sim, você escolheu de uma maneira torta, o impulso da juventude, um arrobo da juventude, você agora pode libertar-se. Mas muitas mulheres, eu digo mulher porque o percentual é maior, mas tem homem também. E elas colocam muitos senões para continuar daquele mesmo jeito. Ou seja, não querem abrir as algemas, não querem abrir as amarras. E a partir do momento que ela não quer libertar-se, ela está plantando de novo. Ela está plantando de novo. Porque tem uma oportunidade de um novo plantio, mas não quis. Está o quê? Mais uma vez, agindo, tendo atitude. Porque cada reação, e a pessoa está mais uma vez plantando de uma maneira distorcida.
Então, observemos, minhas irmãs e meus irmãos, que esse princípio de causalidade, o plantio e a colheita, está nas minhas mãos, está nas nossas mãos. Não está na mão de ninguém, não. De um vizinho, de uma vizinha, de um filho, não. O plantio é meu. Eu que tenho que ter cuidado com a minha semente, com o meu grão, porque dali aquele que semeia sempre sai a semear. Nós precisamos ter a certeza dentro de nós que esse Deus que é de justiça, de amor, de bondade, de caridade, Ele não vai nos punir, não. Ele vai nos acolher, vai aquietar nossos corações, mas nós não vamos deixar de passar pelas consequências dos nossos atos, senão Ele não seria Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Ele nos ama. Até a música diz: Senhor, eu sei que tu me amas, mas sei também que tu me sondas. Nós somos sondados todos os dias. Então, cabe a nós escolher o nosso grão. Como antigamente a gente ia colocar o feijão, né? E colocava na mesa, está dizendo as idades, né? E botava o feijão na mesa para tirar o grão podre do grão bom. A gente precisa ter esse cuidado. Tirar aquele grão ruim e deixar só o grão bom. É a parábola do trigo e do joio. Para que o trigo cresça, a gente precisa tirar de junto dele os impedimentos que é o joio. Para que a gente evolua, a gente precisa tirar de dentro de nós aquilo que nos impede de crescer, que são as imperfeições que a gente traz ainda dentro da gente. São imperfeições falhas, provisórias, transitórias? Sim, sim, porque cada um de nós está fadado à felicidade, está fadado à luz, à alegria, porque nós viemos do amor, viemos da luz, viemos da felicidade. O nosso DNA é um DNA de amor, mas cabe a nós iniciar agora a nossa transformação moral. Lembremos, minhas irmãs e meus irmãos, que na nossa trajetória, no nosso palmilhar, nós iremos passar por situações difíceis. Iremos ser ofendidos? Sim. Iremos ser caluniados? Sim. Iremos ser injuriados? Sim. Mas em nenhum momento das nossas vidas nós estaremos sós. Jamais. Porque o nosso irmão Jesus, nosso modelo e guia, ele está ali, nos colocando nos braços, qual pegadas na areia. Está nos acalmando, nos aquietando, porque ele nos ama. Ele é misericordioso, benevolente e bom. E mesmo se houver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo, nosso Cristo, estará comigo, estará com cada um de nós. Porque o mundo pode até me fazer chorar, fazer cada um de nós chorar. Mas Deus nos quer sorrindo. Meus irmãos e meus irmãos, muita paz, muita luz e gratidão é a palavra para esta noite. Que assim seja.